Estamos de volta, esse é o Repórter Difusora, eu sou Robson Júnior, muito prazer, muito obrigado por nos acompanhar. Tem muita coisa ainda no nosso canal de voz. Estou recebendo hoje mais uma vez o meu xará Robson Mourão. Muito obrigado, Robson Júnior, bom dia aqui para todos que nos acompanham pela 94.3, Difusora FM. Tema de hoje, pacote anticrime, a famosa Lei 13.964 que foi publicada dia 24 de dezembro de 2019, olha só, no Natal, né? E um curso que a gente vai ministrar, ao final a gente comenta sobre esse curso, que vai ministrar sobre o pacote anticrime, especificamente. Em relação à parte material, direito penal, para quem nos acompanha, nós temos novidades na legítima defesa, onde se inclui o agente de segurança pública. Alguns estão dizendo que é uma licença para matar. Então, o pacote anticrime está dando uma licença para o agente de segurança pública matar. Na verdade, não é isso. Eu já li diversas vezes esse pacote anticrime. Não vislumbrei essa licença para matar, mas sim uma discussão que existia sobre aquele agente de segurança pública no exercício do trabalho, usando os meios moderados, se ele, ao inserir-se nessa ação, estaria no estrito cumprimento do dever legal ou na legítima defesa. O pacote anticrime vem e coloca um fim nessa discussão e coloca a legítima defesa. Isso não é licença para matar, pelo fato que ele precisa, segundo o artigo 25, a nova redação do artigo 25 do Código Penal, ele precisa estar utilizando meios moderados. Uma outra alteração legislativa é sobre o tempo máximo de cumprimento de pena no Brasil. Então, o tempo máximo de cumprimento de pena no Brasil é de 30 anos, pena privativa de liberdade. Então, quem está nos acompanhando, por exemplo, então um cidadão foi condenado a 100 anos, a 150 anos, ele só vai ficar 30 anos. Com o pacote anticrime, o artigo 75 do Código Penal é alterado, vai para 40 anos. Por que esse aumento, essa alteração? O nosso Código Penal é da década de 40. E na década de 40, o tempo, né, a expectativa de vida era diferente da expectativa de vida hoje em 2020. Então a expectativa de vida de uma pessoa no sistema penitenciário, quando ela entrava com 21 anos no sistema penitenciário na década de 40, estava alicerçada em torno de 30 anos. Você entrava com 20 anos, 21 anos no sistema penitenciário, então dava 50, 51 anos, ela estaria saindo. Isso para aqueles casos extremos que a pena foi superior a 30 anos, ficaria 30 anos. Hoje a expectativa de vida é maior. Então havia uma necessidade de se analisar isso. Então aquele que é condenado a partir do pacote anticrime a uma pena de 40, 50, 100 anos, 150 anos, ele vai ficar agora 40 anos, é o tempo máximo de cumprimento de pena. Aí é lógico que uma parcela da sociedade diz, por que ele não fica os 100 anos? Né? Por que ele não fica os 150 anos? É a pergunta que se faz. Né? O Brasil adotou, com base constitucional, um sistema progressivo. Né? Um sistema progressivo de finalidade da pena também. Então a ideia é que progressivamente ele vá se articulando nos regimes. Então ele vai, um exemplo, iniciar no regime fechado, dali ele vai para um regime mais brando, um semi-aberto, depois ele vai para um regime mais brando, aberto, porque, Robson, em algum momento ele vai retornar para o seio social. Então, quando ele retornar para o seio social, nós precisamos ter trabalhado isso para esse retorno dele. Aqui no pacote anticrime, ele está mais rígido, está mais dificultoso para ele. Essas saídas de final de ano estão mais dificultosas aqui no pacote anticrime. A progressão vai ter que cumprir mais tempo de pena para poder sair de um regime rigoroso e para um regime mais brando. Um dos nossos estudos se dá em criminologia, que é diferente de estudar direito penal, direito processual. A criminologia ela faz um estudo sobre o criminoso, sobre o crime, sobre o controle social e sobre a vítima. É um estudo, digamos assim, mais aberto, é a mente mais aberta de saber entender como funciona exatamente. Por exemplo, nesse estudo de criminologia, de política social, políticas públicas, nós temos o estudo da tolerância zero, né? A tolerância zero que já foi aplicada em outros lugares e aqui no Brasil, por incrível que pareça, em alguns sistemas estaduais já se aplicou a tolerância zero, em alguns lugares de São Paulo e etc. Já se buscou aplicar a tolerância zero, utilizando a lei de contravenções penais e outras coisas mais. Como é que funciona isso na prática? Como é que funciona? Eu acho que Nova York fez isso, uma experiência há uns anos em Nova York. Exatamente, foi utilizada a tolerância zero. Interessante, Robson, que as pesquisas mostraram, inclusive em Nova York, que a tolerância zero ela é muito cara, ela é muito custosa, ela é muito cara.
Então é muito caro você aplicar a tolerância zero. Aí vamos para o que a gente entende que foi interessante e o que não foi interessante. É interessante quando você, por exemplo, pelo menos na minha opinião, você recrudesce, você deixa mais dificultoso a progressão, porque tem que cumprir maiores critérios, porque não pode cometer falta grave lá dentro. Se cometer falta grave nos últimos 12 meses, não pode progredir, tem que ter bom comportamento carcerário, atestado pelo diretor do estabelecimento prisional. Então isso acaba forçando certo grau de ressocialização para alguns estudiosos. Aí o que a gente viu que não é muito interessante, o estelionato. O estelionato, por exemplo, é um crime relativamente comum na nossa sociedade. Tem diversos estelionatários. O crime de estelionato, com o pacote anticrime, ele muda o tipo de ação penal. Olha que, desculpa a palavra, ridículo, né, tal possibilidade. Porque o crime de estelionato, ele era até então de ação penal pública incondicionada. Ainda é porque o pacote anticrime não entrou em vigor, só entra em vigor dia 23 de janeiro de 2020, mas ontem já saiu uma decisão do STF em relação ao juiz das garantias, dando 180 dias da publicação. Mas continuando aqui, o estelionato até então, o crime de ação penal pública incondicionada. Significa que o titular da ação é o Ministério Público e ele não necessita, inclusive, que a vítima represente contra o criminoso. Ou seja, o titular da ação penal pública, o Ministério Público, tendo conhecimento, informação de um crime de estelionato, ele vai imergir-se na ação penal pública diante dos requisitos básicos. Com o pacote anticrime, o crime de estelionato passa a ser de ação penal pública condicionada à representação. Traduzindo, a vítima precisa se manifestar, representar contra o suposto criminoso. Robson, nós temos diversos crimes de estelionato que são muito articulados, cada vez com a inteligência maior. Então vão ter diversas vítimas que não vão levar isso para o ente estatal. E o estelionatário vai continuar nas ruas, vai continuar cometendo os crimes. Esses crimes ditos populares. Muitas pessoas, eu fui assaltada e o assaltante, o ladrão, tinha uma faca, tinha uma arma de fogo. Com o que nós temos até então, aquele assalto com arma de fogo e o assalto com arma branca, uma faca, eles eram vistos de forma diferente no sistema processual. Então você tinha uma majoração de pena para aquele que cometia com a arma de fogo e você não tinha para aquele que tinha uma arma branca. Com o pacote anticrime, a pena aumenta de 1/3 até a metade para aquele que vai ocasionar um roubo usando uma arma branca. Olha outra novidade aqui. A novidade é porque nós vamos ter de forma mais fortalecida o sistema penal negocial. Então vamos entender o que é esse negócio de sistema penal negocial. Coisa muito nova. Já existe na Itália, já existe na Europa, 99% da Europa já existe esse sistema penal negocial. No Brasil nós temos na Lei 9.099 de 95 para os crimes de pena máxima até 2 anos. Então são a menor parte, que é a transação penal. Só que agora surge o acordo de não persecução penal. O que é isso? Esse acordo de não persecução penal. Para crimes sem violência, até pena até 4 anos, o Ministério Público ele poderá realizar um acordo de não persecução penal e ali diminuir essa monta de processos criminais do judiciário. E a cadeia de custódia? Aí vem a questão da cadeia de custódia. Ela entra efetivamente como lei e não por resolução, portaria, como estava sendo, como surgiu no Rio de Janeiro e aqui é utilizada aqui no estado do Maranhão. Então ela surge como efetiva lei. Uma coisa que eu fiquei preocupado, Robson, aquele que é preso em flagrante, em até 24 horas, ele tem que ser apresentado ao juiz das garantias para realizar audiência de custódia. Se não tiver o cumprimento dessas 24 horas, a prisão tem que ser relaxada, porque o prazo é de 24 horas para ocorrer a audiência de custódia. Robson, eu não sei se vai ter eficácia, né? Se nós vamos ter essa eficiência toda de realizar 24 horas, realizar todos os procedimentos e levar ele para o judiciário. Quer dizer, eu vejo que vão ter favorece uma coisa que eu achei que o prazo tinha que ser maior, pelo menos. Em relação ao curso, Robson, nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, que é sexta à noite, sábado, manhã e tarde, 31 de janeiro e 1º de fevereiro, lá na sede do Infor Maranhão, nós vamos estar realizando um mini curso que é do pacote anticrime e a cadeia de custódia. É muita informação, o pacote anticrime muda muita coisa.